boa tarde. Bem-vindos a mais uma edição do podcast da Ordem dos Advogados de Moçambique. O meu nome é Euclides Amos Tagito Novel, advogado e atualmente associado da MDR Advogados. Para a edição de hoje, elegemos como tema os desafios dos jovens advogados em face da internacionalização da advocacia e da inteligência artificial. Para debruçar sobre este tema, também brindar-nos com os seus conhecimentos em volta deste e vários outros temas, convidamos o Dr. António Oscar Alfredo para juntos conversarmos em torno desta temática. Se calhar, antes de passar a palavra ao Dr. António, gostava aqui de fazer apresentar uma pequena biografia deste que há de ser o nosso orador. Atualmente o Dr. António Oscar Alfredo é advogado, sócio fundador e também sócio administrador da Costa Alfredo Palalana Advogados. É licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Admongane desde 2022. É também fundador e diretor executivo da Moss Corpad, que é Corporate Advisory, uma empresa de consultoria em recursos humanos, corporate governance, compliance e treinamentos corporativos. Bom, Dr. António, passo-lhe a palavra para apresentar um bocadinho mais da sua pessoa e dar uma nota introdutória em torno da nossa temática. Muito obrigado, Dr. Nopel. É um enorme prazer estar aqui para conversar sobre esses são temas extremamente atuais e muito importante para aquilo que é a nossa jovem advocacia. Não temos como falar de jovem advocacia sem falarmos da internacionalização, atendendo no contexto global em que vivemos, e depois também não temos como fugir da inteligência artificial, que cada vez mais vai ganhando o seu campo, o domínio do direito, e será um enorme prazer. Em termos de apresentação, é essencialmente isso que o Dr. Novel já avançou, quando está aqui de que neste momento estou em frente da Costa Alfredo Palalana Advogados, que abreviadamente nós denominamos por CAP Advogados. Muito obrigado e podemos lá. Perfeito. Obrigado, Dr. António, por esta introdução. Conforme referi, a nossa sessão do eixo terá como tema os desafios dos jovens advogados em face da internacionalização da advocacia e também a inteligência artificial. Este tema, conforme facilmente se pode perceber, está dividido essencialmente em duas partes. A primeira, que é em relação aos desafios dos jovens advogados em face da internacionalização da advocacia, e outra segunda parte, que é muito simples, muito curta, e que não nos podemos esmiuçar dela, é referente à inteligência artificial. Se calhar aqui fazer um parênteses para o nosso auditório, aos colegas vários que nos vão assistir, parece-nos, ou pode parecer a dado momento, que estamos a fazer uma repetição de temas. Se não estiverem em erro, a última sessão do podcast foi referente também à internacionalização da advocacia, que foi moderada pelo Dr. Demetrio Majarte e teve como orador o Dr. Tiago Aroca Mendes. Bom, nós queríamos trazer uma perspectiva do lado dos jovens advogados, não que os nossos colegas do podcast anterior não o sejam, são sim, mas é importante também nós termos uma perspectiva de quem não está a lidar intrinsecamente com a questão da advocacia internacional. E se calhar como pontapé de partida nós gostávamos de perceber, Dr. António, o que é que lhe parece ser, o que é a internacionalização da advocacia no contexto em que Moçambique se encontra e que a Ordem dos Advogados de Moçambique está atualmente? Eu acho que nisso até posso repescar as palavras do Tiago quando esteve nesse podcast, que é essencialmente quando nós falamos da internacionalização da advocacia, nós podemos olhar essencialmente em duas perspectivas. Uma numa perspectiva das partes envolvidas aí numa certa relação jurídica ou numa certa demanda. E que neste caso estamos a falar de partes que não são moçambicanas, que são estrangeiras,
que eventualmente tenham um interesse em Moçambique, ou um interesse que no final do dia implique lidar com o direito moçambicano. E uma outra perspectiva, estamos a falar essencialmente, que não foge muito desta primeira, que é essencialmente da questão de termos aquelas situações do direito internacional privado, situações que têm conexão com diversos ordenamentos jurídicos, que naturalmente sempre vão requerer um conhecimento do direito local, no caso do direito moçambicano, e nisso fazer-se necessário a intervenção de um advogado moçambicano com conhecimento do sistema jurídico moçambicano relativamente à questão que o cliente pretende ver resolvido. Ok, perfeito. Perfeito. E essencialmente é mesmo isto, ainda que nós tentemos buscar vários conceitos ou várias definições para um mesmo conceito, sempre que nos vamos resvalar no mesmo entendimento. E o nosso entendimento, efetivamente, não é diferente. Se calhar também voltarmos um pouco para a advocacia interna, a advocacia nacional. Nós temos assistido nos últimos tempos, principalmente desde o início do mandato do nosso novo ilustre bastonário Dr. Carlos Martins, há um crescente aumento de advogados na praça e concomitantemente de escritórios de advogados. Tem a mesma percepção em relação ao aumento, ao crescimento exponencial de advogados, também de escritórios de advogados? Sim, sim, sim. Acho que nós saímos de uma época, se não estou em erro, que estávamos em 2000 e qualquer coisa, para agora acho que já estamos por aí nos 4.000 advogados inscritos. Então, o aumento de advogados inscritos da Sociedade de Advogados é um fato incontestável, é um fato incontestável. Sim. Perfeito. Uma questão que nunca cala quando nós temos novos ou advogados novos na praça é de saber se estes pretenderão abraçar uma profissão liberal, advogados liberais, como se diz na gíria popular, freelancers, ou se vão integrar escritórios de advogados. Temos também sido, conforme disse, há um crescente aumento dos escritórios de advogados. Um deles, e desde já os nossos parabéns ao Dr. António, é a vossa sociedade de advogados, a CAP Advogados. O que é que, na sua opinião, tem influenciado aqui os jovens advogados, ao invés de integrar uma firma já existente, optem por construir uma sua sociedade de advogados? Eu acho que há naturalmente diversos fatores, mas eu consigo pensar, se calhar, em pelo menos 3 fatores essenciais. O primeiro, se calhar, seja, que eu acho que é uma realidade notória e conhecida, que é a questão da remuneração dos advogados que integram as sociedades de advogados. A maior parte dela, nós temos colegas que reclamam daquilo que é a remuneração. E muito mais do que isso, há por parte de colegas, e isso pode ser já um segundo fator, que é terem uma carga de trabalho elevada, mas depois essa carga de trabalho, que muitas das vezes implica trabalhar de noite, trabalhar fora daquilo que é o período normal de expediente, muitas das vezes depois não se reflete naquilo que é a questão da remuneração. Exato. Aí falo de remuneração tanto no sentido de remuneração no sentido do estrito senso, mas também como uma remuneração moral, que é o reconhecimento do advogado, do empenho e tudo isso. Então temos essa que eu acho que é um problema, que em certo momento teremos que abordar e pensar soluções para isso. Um outro fator, eu diria, é a questão, muitas das vezes, da filosofia. E da filosofia, eu acho que nisso posso dar o exemplo do nosso próprio escritório. Uma das coisas que nos moveu, que era a mim, que eram os meus sócios, eu também que para lá na Tratar Coça, foi muito mais a advocacia, o tipo de advocacia que nós pretendemos praticar, os valores que pretendemos prosseguir enquanto praticamos a advocacia, requeria um certo tipo de independência, que naturalmente não tem como ter quando eu estou sob a umbrella de uma outra pessoa.
Então tem essa questão da filosofia, como é que nós, que valores nós defendemos. Então tem essa questão. E depois, esse já é um terceiro fator, seria a questão também do reconhecimento, né? Do reconhecimento, digo isso no sentido de criar uma carreira própria. Porque muitas das vezes, tal como eu dizia, e isso até posso puxar a questão da remuneração, para falar dessa questão do reconhecimento. Por quê? Porque muitas das vezes o advogado, nós dizemos que ele é um profissional liberal, mas para a maior parte dos escritórios moçambicanos, os advogados têm um contrato de trabalho, Exato. e não de contrato de questão de serviço ou um contrato de associação. Sim, então são subordinados. Então, e aí há alguém que tem um poder de direção sobre o advogado. E se calhar só para não perdermos muito fio, agora que levantou uma questão interessante, que é os advogados são contratados por uma firma de advogados, que estão sob um regime, muitas vezes, de subordinação, um contrato de trabalho. Na sua opinião, acha que faz sentido que o advogado seja efetivamente contratado ao abrigo de um contrato de trabalho ou de um contrato de prestação de serviço, atendendo à natureza da profissão que o advogado persegue, e também e a natureza do advogado, que é um profissional, conforme disse, liberal. Sim, acho que devia ser é quase sempre um contrato de prestação de serviços. E é isso, na verdade, que no nosso escritório estamos a implementar. E porquê? Tem primeiro esse lado da independência do advogado, que, no meu entender, nunca devia ser condicionada por qualquer contrato que seja. O advogado tem que ser independente. Mas também tem um outro lado, é que muitas vezes o advogado que tem um contrato de trabalho com um certo escritório de advogados, depois ele tem uma limitação naquilo que é, por exemplo, um dos aspectos mais essenciais, que é a angariação. Eu entendo que um advogado é plenamente advogado quando ele consegue ter uma carteira própria. Porque isso é essencial. É essencial porque se o advogado não tem uma carteira de clientes própria, naturalmente que se está no escritório de advogado, ainda que seja associado àquele escritório, há acordos relativamente a como é que se faz a partilha daquilo que é o rendimento desse trabalho, mas é essencial que o trabalho, que o advogado tenha essa própria carteira de cliente. Depois disso lhe dá uma independência para ele assistir os seus clientes, incluindo os que vão ser indicados pelo escritório, com uma maior independência do que se estiver vinculado a um contrato de trabalho. Eu acho que isso coloca em causa a questão da independência. Claro. E de facto nós não podíamos concordar mais. É efetivamente este entendimento que também, enquanto advogado, tenho em relação à profissão da advocacia, à natureza de trabalho que o advogado subordinado entre vírgulas altas a uma sociedade de advogados ou uma firma de advogados deve ter. Nunca deve, portanto, estar em causa ou colocar-se em causa a natureza de advogado, que é de um profissional liberal, até persegue um interesse superior a qualquer outro acordo que possa vir a ser firmado com uma sociedade de advogados e os interesses desta sociedade. Voltando se calhar um bocadinho à questão da internacionalização, gostava de, considerando que já passou por algumas firmas que não tinham uma parceria internacional, que desafios acha que os jovens advogados em escritórios de advogados nacionais que não tenham parcerias têm enfrentado? Referiu a questão da remuneração, que também é um aspecto extremamente importante nos dias que correm. Sabemos bem que os escritórios nacionais que têm parcerias internacionais muitas vezes apresentam condições principalmente financeiras e também de exposição internacional mais favoráveis em relação aos escritórios que não têm. Se eu pudesse resumir em termos de desafios, acho que seria a questão da estrutura. Para poder atuar no nível internacional, há
há um conjunto de exigências que têm que ver com uma estrutura, muitas das vezes é até tecnológica. Por exemplo, como é que o escritório trata a questão dos dados? Como que isso é tratado? Há um servidor específico para tal. Então, tem essas questões que muitas vezes envolvem aí um certo investimento que o jovem advogado que está no início da carreira muitas das vezes não tem. E, e talvez aqui chamar um pouco, por causa da questão da menção que fez com os outros escritores advogados e colaborantes de fundar a Kepa Advogados. Aí, alguns deles tinham sim parceria internacional, mas não parceria que implicasse a mudança eventualmente de a adoção de uma marca dos escritores internacionais, etc. E uma das coisas que era determinante era, além da qualidade dos advogados, que é também muito importante, a qualidade, a especialização e aquilo que é a reputação que muitas das vezes vem dos próprios clientes que o advogado assistiu anteriormente, mas primeiro ter uma estrutura em termos de ter um escritor organizado. Zero. Aí, há certas oportunidades que naturalmente aparecem quando alguém está organizado. Agora, no nosso caso, para nós, como é que eu diria? Para um escritor de advogados, estar organizado não é uma tarefa fácil, principalmente quando nós estamos a falar de um jovem advogado. Porquê? A nossa economia ela é constituída essencialmente por micro, pequenas e médias empresas. E as poucas e grandes empresas que existem normalmente recorrem a escritórios que têm parceria internacional, que já constam do ranking internacional. E depois nós o resto ficamos já a lutar por essas micro, pequenas e médias empresas. Só que qual é o problema? É que nessas empresas a questão jurídica, muitas vezes até por falta de recursos, as questões jurídicas ficam no último plano. Ou seja, não se prioriza a contratação de um advogado. Então, o primeiro desafio que há é, naturalmente, conseguir um cliente que, primeiro, pague para o advogado conseguir criar uma estrutura e, depois de criar essa estrutura, ir buscar oportunidades a nível internacional. Aí, olhamos, por exemplo, uma das coisas que é interessante, e o Dr. Tiago, quando esteve cá, referiu, era a questão, por exemplo, do seguro. E nós sabemos que, normalmente, a nível internacional, conta muito a questão do escritório ter a responsabilidade civil profissional assegurada por uma seguradora naturalmente idónea, mas se formos já ver, poucos escritórios de advogados, principalmente esses jovens, têm seguro de responsabilidade civil. Mas este seguro não parece ser obrigatório ao nível da nossa legislação? Ele é obrigatório, aliás, a Ordem dos Advogados exige que os escritores de advogados pelo menos tenham um seguro que cubra até um montante mínimo de 1 milhão de meticais. Exato. Mas o que me parece é que não há fiscalização do cumprimento desta norma. E eu creio que, não seja até por uma questão de, como é possível, falta de vontade de o fazer. É que se a Ordem dos Advogados fizesse essa fiscalização, certamente que eventualmente mais de 60% dos escritores de advogados que existem, incluindo alguns antigos, não teriam isso. Então, nós temos esse conjunto de desafios que são inerentes à estrutura. O jovem advogado precisa de uma estrutura, essa estrutura é que depois vai chamar as oportunidades internacionais. No nosso caso, por exemplo, nós temos tido a oportunidade de colaborar com certos colegas de outros países, principalmente dos países africanos, mas a maior parte deles nós temos tido essa oportunidade de colaborar é porque nós conhecemos num outro contexto, portanto, eu e a minha sócia, a doutora Telvia Costa, num outro contexto, na época da faculdade, conhecemos alguns deles em certos eventos que nós participamos e são esses que hoje, que já são advogados, quando tem uma questão, conseguem ligar e pedir um auxílio, uma intervenção e tal. Mas não é uma colaboração daquelas estruturada, daquelas que seja de longo prazo, com
que seja previsível em termos de rendimento, etc. Temos uma parceria para troca de oportunidades, bem ainda consigo e quando as haja, sim, prontos, perfeito. De facto é mesmo isso. Não queremos, claro, dizer que todo jovem advogado deve deixar de colaborar nas sociedades de advogados já existentes onde estão inseridos atualmente, mas é preciso, antes de procurar abrir ou constituir uma sociedade de advogados, ter estes aspectos em consideração, que não basta nós acharmos que temos um cliente e que nos contrata para prestar um serviço, por exemplo, de construção de sociedade, e assim que recebemos o nosso primeiro, nos primeiros $1000, queremos correr para abrir uma sociedade de advogados. É preciso estar financeiramente preparados, é preciso buscar criar uma rede de conexões firme para o tipo de serviço que nós também pretendemos prestar, e o tipo de cliente que nós pretendemos abraçar. Dando seguimento, conforme vimos, a internacionalização da advocacia parece ser inevitável, sendo, portanto, uma situação inevitável, um facto inevitável. É importante, no meu entender, que a Ordem dos Advogados esteja atenta ao tipo de parcerias que são estabelecidas com os escritórios internacionais e também aos limites desta internacionalização. Os Estatutos da Ordem dos Advogados, a nossa, no caso, já prevê algumas regras em relação ao estabelecimento de parcerias com os escritórios internacionais, etc. Qual é que é a sua opinião em relação portanto, à regulação desta temática da internacionalização e também estabelecimento de parcerias com escritórios internacionais por escritórios moçambicanos? Hum, Essa é uma questão muito importante e talvez referir a 3 aspectos. O primeiro, que é a forma como essa questão é tratada, quer no Estatuto da Ordem dos Advogados, quer também na Lei da Sociedade de Advogados. Aí, na Lei da Sociedade de Advogados, principalmente quando se fala da associação com as congêneres internacionais, aí, a Lei da Sociedade de Advogados cuida de estabelecer ali o limite ou as questões que podem ser tratadas no âmbito dessa associação com o escritório internacional. E essencialmente o ponto mais essencial que pretende-se acautelar é não termos uma situação em que nós temos advogados internacionais a atuar em Moçambique sem a devida inscrição. Tal como nós sabemos, há limitações quanto à inscrição de advogados estrangeiros. Exato. E há que essas parcerias que nós vamos estabelecendo não violarem esta limitação. E depois o segundo aspecto que eu gostaria de referir, é um tema que vem sendo de forma muito recorrente abordado pelo presidente, se não estou em erro, da Comissão de Defesa das Prerrogativas do Advogado, Dr. Nelson Roça, que ele chama de nhonguismo ou malabarismo processual. Exato. E ele designa essa realidade daquelas situações em que temos advogados estrangeiros, eles elaboram as peças onde estão e depois mandam para um colega moçambicano apenas para assinar. Exato. Ou seja, há que nós evitarmos com essas práticas. É inevitável a internacionalização, mas tal como nós dizíamos, a internacionalização da advocacia ou do advogado moçambicano tem que implicar necessariamente que ele mantenha a independência, porque ele é um servidor da justiça no final do dia. Ele mantenha a independência e nisso siga todas as normas deontológicas que o nosso estatuto impõe. E isso significa, no final do dia, ele não se submeter. Aí está, aquela questão que nós falávamos a questão do advogado ser dirigido por causa do mercado de trabalho. Não está numa situação em que ele é subordinado dos colegas estrangeiros. E não devemos ter essa situação. Então, temos que acautelar que não hajam esses malabarismos processuais ou em que o nosso colega, ou nós, advogados, especialmente nós jovens, sejamos instrumentalizados. No final do dia, sejamos aquela pessoa que apenas assina, sem colaborar na
na, vamos lá, realizar o trabalho em si, até porque o nosso estatuto tem uma norma que diz que o advogado tem que mesmo, para poder subscrever uma peça, eventualmente até repartir o honorário, tem que participar na realização do trabalho. E um último aspecto que há por destacar nesta matéria hum, seria, acho que, a internacionalização. Tem que significar, no final do dia, nós rompermos com os nossos aspectos culturais. Porque como nós sabemos, a prática da advocacia, e no final do dia, ela segue a cultura daquilo, e que muitas das vezes o ordenamento jurídico também ele acaba acomodando a realidade cultural. E nós temos que ter em conta isso e sempre continuarmos mantendo essa moçambicanidade, ou seja, no final do dia eu posso atuar a nível internacional, mas tenho que continuar advogado moçambicano, a defender os interesses de Moçambique. Isso é muito importante. É muito importante. Pelo que percebi, a questão da salvaguarda dos limites que os estatutos e que também as sociedades, a lei das sociedades de advogados prevêem portanto, dos advogados ou do advogado que está inserido no escritório tem uma parceria internacional. Claro, cada um de nós é responsável por garantir a, a, o respeito pelos estatutos, também pela lei das sociedades de advogados, mas então qual é que é o papel da ordem dos advogados em relação a esta limitação? Eu entendo que num contexto em que nós temos escritórios nacionais que não têm parcerias internacionais ou com escritórios estrangeiros e escritórios que têm essas parcerias, a grande parte dos clientes vão sempre ou quase sempre recorrer a escritórios que têm parceria. Qual é que é o papel da ordem, assim de forma resumida, qual deve ser o papel da ordem e também, agora, da Comissão da Internacionalização da Advocacia no que concerne à garantia, portanto, da observância destes limites, estatutos e a lei dos advogados preconiza. Eu acho que um dos papéis mais fundamentais da ordem nessa questão, e em particular a comissão específica que lida com essa questão, é tornar conhecidas as oportunidades que existem a nível internacional. Oportunidades, não necessariamente de indicar este ou aquele cliente, mas oportunidades de os nossos advogados moçambicanos, nossos colegas, incluindo nós próprios, podermos ter um perfil que tenha esse caráter internacional. E como é que isso se faz? Temos a questão, por exemplo, dos diretórios. Portanto, eu acho que uma das coisas que podia ser feita e deve ser feita é fazer perceber os colegas como é que se participa de um diretório. E isso pode parecer pouco, a questão de dizer que é necessário promover essas oportunidades, em particular de diretórios. Nós tivemos e aqui acho que eu posso contar essa história. Antes de nós abrirmos o nosso escritório de advogados, uma das coisas que quando nós falamos com certos colegas que estão há algum tempo a praticar a advocacia, alguns deles, uma das coisas que disseram foi: olha, mas vocês tiveram a carteira em março, não é necessário esperar pelo menos 5 anos, 5 anos para constituir a sociedade de advogados. E eles colocavam isso como se fosse uma imposição legal, e não no sentido de um conselho para ser uma questão de cautela, maior ponderação, não. Colocavam como se fosse uma imposição legal. E naturalmente que nós fomos estudar a lei da sociedade de advogados e percebemos que não havia essa imposição. E portanto, muitas vezes há desconhecimento desta lista e depois como fazer parte deles. E depois, outra coisa que podia ser feita por parte da Ordem de Advogados era intensificar ou criar as oportunidades de networking com advogados de outros países. Porque algumas vezes, por exemplo, são esses colegas advogados que vão nos indicando: olha, eu naquela conferência, naquele seminário,
eu conheci o Antônio, que tem uma especialidade nesta área, e naturalmente que em Moçambique, para este investimento que o meu cliente pretende fazer, o Antônio é a pessoa indicada. E aí faz-se essa conexão e aos poucos, também com base naquilo que será o feedback do trabalho que formos realizando, aí vamos aos poucos penetrando o mercado internacional. E por fim, eu acho que o papel também, a ordem também tem um papel em promover capacitação. Nós temos agora aí, no âmbito do, não só do REPAI, mas recentemente aprovou-se um plano praticamente podemos chamar de educação contínua dos empregados. Aí eu acho que tem que se materializar, e das temáticas que lá devem constar, devem ser temáticas que muitas das vezes esses, esses investidores internacionais, os nossos colegas muitas vezes procuram-nos para auxiliar. Porque eu creio que, por exemplo, não que não haja, não que não haja essas situações, eventualmente não haja tanta procura pelos colegas ou clientes estrangeiros, não haja tanta procura de serviços, por exemplo, na área de família, mas eventualmente haja mais procura de serviços, por exemplo, na área de societário, especificamente nos processos de M&A. Então há que também trazer essas capacitações para os colegas. Como é que funciona o processo de M&A, o que é necessário, o que tem que ter em conta, qual é o standard internacional, quais são as normas que temos que ter em conta, porque esses processos, muitas das vezes, por exemplo, só para terminar, muitas vezes nesse processo de M&A há necessidade de realizar uma due diligence, aí, e imaginemos que um investidor estrangeiro quer adquirir participações sociais numa empresa moçambicana, e nisso precisar que se faça esse due diligence por um advogado moçambicano, porque conhece, no final do dia, aquilo que é a legislação moçambicana. Só que realizar essa due diligence em Moçambique não significa necessariamente que também não tenho que ter em conta aquilo que é o standard, como é que se faz a due diligence, como é que se faz lá fora. Porque no final do dia tenho que depois produzir um relatório, e a questão é que relatório é aquele cliente espera receber. Exato. E se eu não tiver esta capacitação de como é que essas coisas funcionam, depois eu entrego um relatório que está muito aquém daquilo que são as expectativas do cliente. E aí, aí depois sabemos o que é que acontece a seguir. Exato, sim. Claro, eu acho que o tempo já, já nos escasseia, e vou pedir, se calhar, para fazer um, um comentário de 10, se não 15 segundos, um, já entrando para a segunda e última parte desta nossa sessão, em relação à inteligência artificial. Referiu há pouco tempo que na nossa atuação devemos também ter em conta a prática internacional. Assim, em 10 segundos, e também parecerá, ah, que cuidados acha que os jovens advogados devem ter quando recorrem a ferramentas de inteligência artificial para realizar ou aprimorar alguns dos seus trabalhos, considerando também que Moçambique tem apostado muito na questão ah, ah, no estabelecimento de normas, regulamentos ou leis no geral, relativos à proteção de à informação de dados, a data protection, por exemplo, a segurança cibernética. Que cuidados acha que os jovens advogados devem ter para quando recorrem a ferramentas de inteligência artificial? Acho que o maior cuidado tem que ser necessariamente com a proteção de dados, né? É verdade que nós ainda não temos uma lei geral de proteção de dados, mas temos, quer na lei das transações eletrónicas, assim como na convenção que Moçambique aderiu, normas que impõem essa questão da proteção de dados. Então temos que ter o cuidado a que tipo de documentos damos como input à inteligência artificial, e depois também o outro cuidado que temos que ter é que no final do dia há uma imposição no nosso estatuto do advogado, ele fazer uma análise minuciosa das questões que são colocadas. Então, no final do dia, o trabalho não tem que ser feito pela inteligência artificial. A inteligência artificial pode nos auxiliar, exato, mas no final do dia tem que ser o advogado a fazer o trabalho. Isso é muito importante. Perfeito. Ahm, Chegamos então assim ao fim do nosso podcast 2. Queremos agradecer pela presença e também por ter aceito o nosso convite, para António. Esperamos tê-lo mais vezes, esperamos também estar aqui muitas
umas vezes para não só moderar, mas também estar na posição em que o Dr. António está. Muito obrigado a todos pela vossa atenção e até uma próxima oportunidade.